Bonjour à tous. Olá a todos, Vous tous qui regardez cette vidéo. todos que estão assistindo esse vídeo. Je suis l'apôtre Steve Kunda Eu sou o apóstolo Steve Kunda, du ministère Génal. do Ministério Genal. Et je parle à tous ceux qui regardent Eu estou falando para todos que estão assistindo, parce que mon cœur est attristé. porque meu coração está triste. J'ai les larmes dans les Eu yeux estou com lágrimas nos olhos de voir qu'en 2020, de ver que no ano 2020, des pasteurs peuvent se moquer des Noirs. que pastores podem zombar de negros. Surtout que nous sommes en train de traverser une période sensible Principalmente estamos passando por um período sensível, où il y a une dénonciation massive du racisme onde tem uma denunciação massiva de racismo dans le monde entier. no mundo inteiro. Et récemment, depuis le 25 mai 2020, E recentemente, desde o 25 de maio de 2020, la mort de George Floyd com a morte de George aux Floyd États-Unis nos Estados Unidos, a été un scandale foi um escândalo à démontrer le racisme que subissent les hommes noirs. para mostrar o racismo que sofrem os homens negros. Et ici au Brésil, E aqui no Brasil, je suis choqué eu estou de chocado voir que deux pasteurs de ver que dois qui pastores sont censés être artisans de la paix, que foram designados para serem arquitetos da qui paz, sont censés aimer les gens non par leur couleur, mais parce que ce sont des êtres humains sortis de que Dieu. foram levantados para amar os homens fora da sua pele, além da sua pele, porque foram levantados por Deus. Mais par leur langage, Mas através da sua linguagem, manifestent clairement des propos racistes. manifestam propostas racistas. Et je viens condamner cela fermement. E eu venho condenar isso firmemente. Avant d'aller plus loin, Antes de ir mais além, regardez vous-même. assistam vocês mesmos. Então, quando a gente ia na igreja, quem conhece a gente de Toledo sabe que a Igreja Batista do Calvário na Vila Pioneira é uma região mais pobre, né? E na região lá da Pioneira a gente não via loira, né? Como a minha esposa. E quando ela veio para o culto, tipo, destacou, porque tudo pessoal assim mais classe pobre, meio mais moreno, queimando o sol. moreninho, meio encardido, um povo bom, meio não é assim, sujo. não. Quando Hoje ela Toledo veio, eu não pensei, é. essa daí é da zona mais nobre da cidade, né? Eu era de lá, Mas- né? Era da zona mais nobre, não. Mas ela era um pouquinho mais para baixo, ali na Vila Paulista, né? Pior ainda. É, Écoutez les mots qui sont employés. E escuta bem as palavras usadas. Personnes noires, Pessoas morenas, personnes pauvres, pessoas pobres, personnes sales, pessoas sujas, personnes crades, pessoas encardidas, crasseuses. pessoas encardidas. Comment pouvez notifier ou qualifier des hommes comme étant crasseuses, sales? Como você pode qualificar pessoas como sujas e encardidas? Telle est l'image que vous avez de l'homme noir. Qual a imagem que vocês têm do homem negro? Et c'est grave d'entendre de telles E paroles. é grave escutar tais palavras. Et je demande officiellement E eu peço oficialmente que ces pasteurs demandent pardon publiquement. que esses dois pastores pedem publicamente perdão. Et s'ils ne le font pas, E se eles não fizerem, que aucune église ne puisse les que inviter. nenhuma igreja possa os convidar. Parce qu'on ne peut pas accepter cela en 2020. Porque isso não podemos aceitar e tolerar isso em 2020. Voir de pasteurs parler avec légèreté. Ver pastores falarem com ligeridade. Si c'était une erreur de parole, Se era um erro de palavras, on peut l'accepter. podemos On aceitar. va dire c'est une erreur. Vamos falar que é um erro. Mais là, ils parlent avec légèreté et ils rigolent en Mas plus. eles falam com coisas na boca e eles estão rindo. C'est du mépris. Isso aí é o Et on menosprezo. n'est pas digne de servir E Dieu. não são dignos de servir a Deus. Surtout qu'on est invité à un endroit pour prêcher la parole. Principalmente você é convidado em algum lugar para pregar a palavra de Deus. Et la parole est là pour apporter la E vie. a palavra está aí para trazer a vida. Et vous allez dans ce E lieu. vocês vão nesse lugar. Est-ce que Jésus aurait fait la même chose? Será que Jesus faria a mesma coisa? Jésus est venu pour les noirs, pour les blancs et pour tout le monde. Jesus veio para os negros, para os brancos e para todo mundo. Et vous contredisez l'évangile par vos propres paroles et votre E vie. vocês estão contradizendo o evangelho através da vossa palavra e vossa própria vida. Je ne suis pas là pour vous juger, je ne vous connais pas. Eu não estou aqui para julgar ninguém porque eu não vos conheço. Mais je condamne fermement vos propos et votre attitude. Mas eu estou condenando vossa proposta e vossas En atitudes. tant qu'apôtre, homme de Dieu, Tal como apóstolo, homem de Deus. étant ici au E Brésil, estando aqui no Brasil. parce que Dieu nous a établis pour condamner l'injustice Porque Deus nos levantou para condenar a et injustiça. faire justice aux faibles, aux pauvres, aux E misérables. fazer justiça ao pobre, ao miserável, aos pobres. Et c'est important de comprendre E é cela. importante entender isso. Je ne parle pas seulement en tant que pasteur noir, Eu não falo somente como pastor negro, mais je parle en tant qu'être mas humain. eu falo como ser humano. Et devant Dieu, E diante a Deus, tous les êtres humains sont égaux. todos os homens ou seres humanos são Il iguais. n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Não tem maior, não tem Et pequeno. devant Dieu, il n'y a pas de race. E diante a Deus não tem Il n'y a raça. qu'une seule race, la race humaine. Só tem uma raça que é a raça humana. Et je risque de vous choquer. E eu posso até falar algo que é chocante para Tous você. les hommes sont noirs par nature. Todos os homens
são negros por Parce natureza. que le premier homme sur la Porque terre o primeiro homem na terra était un noir. era um negro. Prenez toutes les couleurs de la terre, Pega todas as cores da terra, scientifiquement c'est prouvé, cientificamente aprovado, rassemblez ces couleurs, junta essas cores, ça donnera la couleur noire. vai dar cor negro. C'est l'ignorance Isso é ignorância. qui fait que nous parlons par Que ignorance. faz que fazemos e falamos por ignorância. Que Dieu vous bénisse. Que Deus Vous abençoe. qui suivez cette vidéo, Vocês que acompanharam esse vídeo, laissez vos commentaires deixem os comentários. et je demande fermement E eu peço firmemente à ce pasteur a esses de pastores demander pardon de publiquement pedirem desculpa publicamente, parce que ce sont des propos qui sont inacceptables. porque são propostas En inaceitáveis. tant que noir Tal como et negro en tant qu'homme de e Dieu, como homem de Deus, je le condamne cela. eu condeno isso. Parce que par ces paroles, Porque através dessas vous palavras, donnez une mauvaise image de l'Église. você está dando uma má imagem da igreja. Et deuxièmement, E segundamente, vous manifestez le racisme. vocês estão manifestando racismo. Alors je condamne cela en tant qu'homme Então de eu Dieu. condeno isso como homem de Deus. Merci d'avoir suivi. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo.